Hora de ver as notícias mais relevantes do Ministério Público Federal ao longo desta semana. O MPF entrou com uma ação para que a Justiça Federal obrigue a Caixa Econômica Federal, a União e o Estado do Piauí a adotarem medidas emergenciais para combater aglomerações em agências bancárias, evitando assim a disseminação e o avanço da Covid-19. Medidas semelhantes a essas estão sendo adotadas por unidades do MPF em todo o país, devido à preocupação pelo grande aumento de procura às agências para o saque do auxílio emergencial. Entre as medidas, a ação pede para que as agências adotem todas as recomendações do Ministério da Saúde, limitem o número de pessoas e promovam o distanciamento entre elas. O MPF entrou com uma ação na Justiça com pedido de liminar para proteger indígenas contra o coronavírus no Amazonas. A ação pede medidas como evitar que esses povos saiam das aldeias para diminuir o risco de contágio e ainda a prorrogação por até 6 meses do saque do auxílio emergencial e de outros benefícios como a aposentadoria e distribuição de cestas básicas. E em Sergipe, os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho entraram com uma ação na Justiça para que suspendam as atividades de empresas da área de construção civil durante a quarentena. Quem traz mais detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. No documento, os Ministérios Públicos pedem que os trabalhadores da construção civil, incluindo estagiários e autônomos, sejam liberados para permanecer em casa durante esse período de quarentena. A exceção seria apenas em casos de obras de manutenção de hospitais e unidades de saúde, de serviços policiais e bombeiros, além de serviços considerados essenciais, como o reparo de danos estruturais. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Sergipe, mais de 70% dos contaminados pela doença têm entre 20 e 59 anos, justamente a faixa que mais trabalha na construção civil. No Rio de Janeiro, um shopping que havia anunciado vagas de trabalho solicitando currículos de candidatos evangélicos descumpriu um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Trabalho, no qual ele se comprometia a fixar cartazes contra a discriminação religiosa em local visível. O shopping teve que pagar uma multa que foi convertida em 40 cestas básicas, que serão distribuídas a famílias em condição de vulnerabilidade social ou que tenham sofrido violência religiosa na Baixada Fluminense. O MPF enviou uma recomendação ao IBAMA para que o órgão desconsidere um despacho assinado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que autoriza o reconhecimento de propriedades rurais em área de preservação de Mata Atlântica em São Paulo. O documento do MPF destaca que as consequências disso seria o cancelamento indevido de milhares de autos de infração ambiental e termos de embargos de cortes e intervenções em área de Mata Atlântica. O bioma é um dos mais ameaçados do país, com menos de 10% de sua cobertura original em 17 estados. E o Redação MPF de hoje fica por aqui. Até a próxima!